2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério de justiça. Amém. Podeis assentar. Irmãos, aqui está um texto que explica a diferença principal do Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, as nossas bênçãos, elas estavam no cumprimento da lei. Então, quem cumpria a lei era abençoado. E esse padrão foi construído e veio até nós. Mas o que a lei provou, e eu sei que os irmãos sabem disso, que a lei provou é que a gente não tem capacidade de ser santo por nós mesmos. Você já deve ter parado para fazer tudo que é certo na sua vida, e você observou que quanto mais você tenta acertar, mais se torna difícil fazer o que é certo. Porque pelo meu esforço e pelo seu esforço, a gente não consegue fazer o que é certo. Então, como é que Deus resolveu isso? Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele tirou a nossa justiça, que é pela lei, e colocou a justiça, que é pela fé. E agora, justificados pela fé, nós podemos viver em paz com Deus. Quando eu e você, entendemos que nós estamos em paz com Deus, nós podemos aceitar uma promessa que está lá em Deuteronômio 28. Então vamos comigo lá, no início da Bíblia, Deuteronômio 28. Então a primeira coisa que a gente leu foi 2 Coríntios, e a gente percebeu que nesse Novo Testamento, a gente não está mais vivendo pela letra, pela lei, mas vivendo pelo Espírito. Mas vamos ver qual é as bênçãos da lei. Em Deuteronômio 28, no versículo 1, 2 e 3, Deuteronômio é o quinto livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quinto livro, capítulo 28, diz assim: Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, minhas irmãs que estão aqui me ouvindo, percebam que as bênçãos de Deus hoje está acessível para mim e para você. Hoje você hoje está apto e apta a receber as bênçãos que Deus prometeu. Porque observe, antes eles não estavam aptos, porque não era possível viver pela lei. Mas agora, através do Espírito, nós conseguimos viver a lei, e se vivemos a lei, as bênçãos nos alcançam. Nós precisamos começar a nos perguntar, e é bom a gente sempre estar nesse questionamento: quais são as bênçãos de Deus? Você já parou para pensar quais são as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Primeiro, a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos das promessas de Deus é a maior bênção que você pode receber, você já recebeu, que é a salvação através de Jesus. Só que essa promessa, por já fazer parte de nós, às vezes a gente não
não dá tanto valor a isso. Quando Pedro pega lá no capítulo 2 do livro de Atos, ele fala, essa está sendo o cumprimento da promessa que Deus fez pelos profetas, que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Imagine que você é o cumprimento de uma promessa de que Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Eu e você temos a maior promessa que você pode imaginar, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, habitando em nós. Às vezes a gente está focado em muitas coisas, mas o que é principal, a gente perde o foco. É como Marta e Maria, que Marta está atento com todas as coisas nesta terra, mas Maria se assenta aos pés de Jesus, e Jesus fala, Marta, Marta, tu está atarefada com tantas coisas, a sua irmã, porém, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Irmãos, às vezes, todos nós queremos ouvir uma palavra de ânimo, às vezes nós queremos ouvir uma palavra de levante-se, ande, você está aqui, você é filho de Deus, a bênção vai te alcançar, mas acredite, já tem um espírito no seu coração que clama isso diariamente, falando, papai, ou seja, na presença de Deus, todas as bênçãos que você está buscando já é sua. Quando o Espírito Santo clama em você, Abba Pai, ele está cumprindo as palavras de Jesus, que fala assim, o homem quando pede, Deus atende. Então o Espírito Santo clamando em você, está fazendo uma oração melhor do que você. Então a promessa que a gente precisa se alegrar logo, sempre, diariamente, cada dia, cada hora, a todo momento é, graças a Deus que eu tenho o Espírito. Você já fez uma oração de gratidão pelo Espírito em você? Sabe que todos os profetas, todas as pessoas que vieram anterior a nós, eles almejavam se relacionar com Deus do jeito que eu e você podemos nos relacionar? Eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei qual é o seu anseio, eu não sei qual é o motivo da sua campanha da família, mas Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus tem poder para resolver toda a situação impossível que nós colocamos diante dele. Mas antes disso, aprenda a se alegrar na promessa cumprida. E a promessa cumprida é Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Se eu e você conseguirmos nos alegrar nessa maior bênção, acredite, as outras alegrias virão como consequência, é o que está dizendo em Deuteronômio 28, que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se você viver essa realidade, que as bênçãos virão sobre mim e te alcançarão, você não orará pela bênção, você orará pela presença. Porque se você tiver a presença, virá a bênção. Às vezes a gente está focado no prêmio, mas Deus quer estar com você no dia a dia. Às vezes você está focado na solução do seu problema, mas Deus quer te fazer amadurecer enquanto existe esse problema. Às vezes você está focado na resposta de oração, mas Deus quer que você fique ali, de joelho, olhando para Ele e pedindo, porque é muito fácil Ele responder o seu pedido, mas é difícil ter uma hora com você, sozinho e Ele. Às vezes é muito mais difícil para Deus ter um tempo com você, totalmente exclusivo, do que resolver sua oração, do que responder sua oração. Então, às vezes, ele só quer assim, não, eu vou te dar o que você está pedindo, mas fica mais um tempinho comigo. Chega um pouquinho mais cedo aqui no quarto, ajoelha um pouquinho mais cedo, esquece um pouquinho o seu relógio e fica a tempo comigo. Porque essa é a maior promessa, a presença dele em nossa vida. Quando eu e você amamos Deus intensamente, é interessante que vai acontecer, que a palavra vai começar a se cumprir de maneira viva e eficaz. A Celinha leu aqui, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6, 28, ele estava dizendo assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos preocupados com as coisas que vão ser acrescentadas, mas Jesus está dizendo assim, se preocupe com o reino de Deus e a sua justiça.
se preocupe com a propagação deste reino e desta justiça. E esse é o mistério da nossa fé. O grande mistério da nossa fé é que a gente não procura mais o que Deus pode nos dar, como os ímpios procuram, como os gentios procuram. Os gentios no sentido de ímpio. Eu e você somos convidados a procurar Ele. Eu e você somos convidados a procurar Jesus. Mas aí você pode olhar para mim, normal que você pense isso. Galdino, mas a situação lá em casa está difícil. Galdino, é difícil lidar com meu marido. É difícil lidar com meu filho. Galdino, eu tenho orado e a porta de emprego não se abre, Galdino. Galdino, eu tenho uma enfermidade que eu oro há 12 anos. Irmãos, esse é um outro mistério da nossa vida. A Bíblia fala que Jesus, quando morreu na cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Quando você começa a viver a vida em Deus, quando eu falo a vida em Deus não focando na resolução dos problemas, mas focando no relacionamento com Ele, até o impacto desses problemas vão começar a diminuir sobre a sua vida. Como vocês me conhecem, eu não posso prometer que você vai chegar aqui, você vai ser curado. Eu gostaria de poder prometer isso, mas eu não posso, porque nós sabemos que essa não é uma realidade. Quantas pessoas vieram e não foram curadas? Na Bíblia, tem um povo que não viu muito milagre, não porque Jesus não podia curar, mas porque não tinha fé. Então eu não posso chegar aqui e falar assim, Deus vai te tocar e vai curar e vai fazer. Eu até gosto de ouvir essa palavra às vezes. Eu até gosto de ser animado. Eu até gosto de alimentar minha fé, entendendo que Deus tem poder para fazer. Então, se Deus tem poder para fazer, eu preciso crer que Ele fará. Você precisa crer que Ele fará. As campanhas que a gente está fazendo aqui é crendo que Ele fará. Os pedidos de oração que a gente coloca aqui é crendo que Ele fará. Quando a gente anota no caderno e vê que Ele respondeu, é crendo que Ele pode fazer. E nós temos que continuar crendo. Mas a nossa maior promessa não é simplesmente o resultado, a resposta da nossa oração. A minha e a sua maior promessa é que o ministério de justiça agora está em nós através do Espírito. Irmãos, você pode ter alguém passando dificuldade, você pode estar passando dificuldade, mas o convite de Deus para você é: seja uma bênção. Você está com febre? Enquanto estiver com febre, ore para a febre ir embora. Ore. Não foi? Seja uma bênção. Não fique reclamando dentro de casa. Não fique murmurando. Porque, apesar disso, o ministério e a promessa de Deus está sobre a sua vida. Galdino, eu estou com uma crise no meu casamento. Tenho orado e não tem mudado. Continue sendo uma bênção. Continue se esforçando para viver os princípios do reino. Continue andando no caminho do Senhor. E o tempo certo, Deus entrará com providência. Eu e você sabemos, com certeza você já viveu providências milagrosas do Senhor. Com certeza você pode aqui, em algum momento de testemunho, falar: a minha vida era assim, mas depois de Jesus se tornou assim. Então continue crendo. Continue crendo que Deus pode fazer milagres. Continue crendo que Deus pode atender o seu pedido. Continue crendo que a oração que você faz ao Senhor nunca é vão. Mas enquanto não foi atendido, lembre-se que a maior promessa está contigo, que é o Espírito dele em nós. Às vezes, a gente acompanha situações que você não tem nem estômago para ouvir a pessoa desabafar. Você acompanha situações e a única oração que você pode fazer de intercessão é: Deus, por que isso está acontecendo com essa pessoa? Deus, eu gostaria muito de ter poder para resolver. Eu gostaria muito, se tivesse na minha mão, eu chegava lá e resolvia a situação. Eu já tive situações que, se eu pudesse, eu pegava e me entregava para aquela situação ser resolvida. Mas aí Deus fala: mas eu posso fazer isso? Eu posso resolver essa situação agora. Eu posso curar agora. Eu posso gerar conversão agora. Posso descer na terra aí e fazer o que eu quiser. Aí você, ali naquela crise, fala: e por que não faz? Porque os propósitos de Deus são maiores
que os nossos. E essa é a segunda promessa que nós temos. É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi convidado e você foi convidada a não olhar mais para as circunstâncias e achar que aquilo é o seu fim, aquele é um mal, aquilo vai te destruir. Não, nós temos o Espírito, nós temos Deus e a partir de agora, toda e qualquer situação é o motivo para darmos glória. Toda situação é motivo para que em tudo dai graças. Às vezes a gente não é alimentado com a esperança verdadeira, a fiel esperança, a melhor esperança. E que esperança é essa? Que não importa a situação que você esteja passando na tua vida, o teu Deus é contigo. Não importa o que você está passando, o teu Deus está do seu lado. O teu Deus está com você, o teu Deus está ouvindo sua oração, o teu Deus está pegando as suas lágrimas e dizendo, eu posso resolver, mas se alegre na minha promessa. Deus pode resolver a sua situação, não perca essa fé. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa e eu falei assim, eu quero orar pelo seu pé, e aí tinha um monte de crente na sala, e eu falei assim, eu vou orar. Vocês creem que ela pode ser curada? Todo mundo cremos. Vocês creem que se orar agora ela pode ser curada? Vocês creem que ela pode sair com o pé curado agora? Aí pronto, todo mundo falou, isso aí eu não creio. Não. A gente crê até um lugar. A gente crê até um momento. Mas o que Deus quer é que você creia de todo o coração que Ele é o seu Deus. Irmãos, nós somos convidados para crer de maneira fiel, não de maneira vacilante, de maneira completa, não de maneira faltante. Você foi convidado para olhar para o problema e não se intimidar. Você foi convidado para fazer como Davi, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo. E você faz parte desse exército. Então, o que vai mudar entre você e a situação pelo qual você está orando é a sua posição, é o seu posicionamento. Então, se a sua família precisa de você, se você está passando por alguma situação muito difícil, se está apertada a situação na sua casa, isso não é problema para Deus. Isso não é problema para o nosso Deus. O único problema para o nosso Deus é a sua falta de fé. É a minha falta de fé. E eu e você, às vezes eu e você estamos acostumados, muitas vezes, a dar atenção para as orações que não foram atendidas. Então, a gente dá atenção muito para as orações que não foram atendidas e pouco para as orações que foram atendidas. E aí a nossa fé sempre está sendo minada. A minha e a sua fé sempre está sendo vacilante, sempre está fraquejando, porque na sua mente vem. Eu lembro de uma vez que eu orei para uma pessoa, ela não foi curada. Eu lembro de uma vez que eu falei uma palavra de ânimo para a pessoa, mas no final não concluiu de uma maneira que a gente quis. Eu lembro de uma vez que aconteceu isso, e só que quando eu orei, não foi do jeito que eu orei. E aí seu coração começa a esmorecer, começa a ficar fraco, como se Deus estivesse impedido de atender a sua oração. E aí a minha e a sua fé quase sempre não é que Deus vai fazer, é que Deus pode fazer. A minha e a sua fé fica sempre baseado no fato de que Deus pode fazer, porque quem aqui vai abrir a boca para dizer, eu não creio que Deus possa fazer? Deus pode fazer tudo, Deus é todo poderoso, sobre Ele está todo o poder, não há nada impossível para Deus. Mas o que é que a gente crê? Que Ele pode. Agora que Ele vai, é outra coisa. Então eu queria te trazer para a terceira promessa, que é o Espírito Santo te fará saber todas as coisas. E que promessa é essa, Galdino? Se você tem o Espírito, se você está se alegrando na presença dEle, vai ter orações que Deus vai responder para você, me perdoe, mas isso não vai acontecer. E você fala assim, por que não vai? Porque é o propósito dEle. Lembre-se que até Jesus teve oração não atendida.
Até Jesus foi lá no Getsemane e falou: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, na vontade dele, o cálice era afastado. Mas ele, obediente, ia fazer a vontade de Deus. Se você for lá ler com atenção, a segunda oração de Jesus não é mais: se possível for, afasta de mim esse cálice. A segunda oração de Jesus é: Deus, se não é possível, faça-se a tua vontade. Porque na segunda oração, ele já tinha sido revelado, Deus não atenderia aquela oração. Então, talvez o que falta para nós é a certeza do Espírito do que ele vai atender e do que ele não vai atender. O que falta para mim e para você é ter certeza de quando eu orar, ele vai fazer, e quando eu orar, ele não vai fazer. Então, muitas vezes eu já fui orar, já aconteceu muitas vezes isso. Eu fui orar e quando eu ia orar por uma cura, por qualquer coisa, Deus fala: eu não vou fazer. Aí eu orava aquela oração mais genérica, né? Ô Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, toma o teu poder. Porque ele já disse para mim: não vai acontecer, nem ore que não vai acontecer. Você precisa ter essa certeza na sua oração, porque se você ouvir no seu espírito, o Espírito Santo que fala com você, ouve e fala assim: ó, pode orar que vai acontecer, você vai com toda a ousadia. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele não vai simplesmente em uma ousadia apenas, ele vai no histórico de vitórias que ele teve com Deus. Então Davi, ele já matou um leão no poder de Deus, ele já matou um urso no poder de Deus, agora Golias é só mais um que vai ter que cair em frente ao nome do Senhor dos Exércitos. Eu e você somos servos desse Senhor dos Exércitos. E se você é servo dele, se você é serva dele, tem uma palavra para você. Não te mandei eu. Ser forte e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer tu andares. Irmãos, talvez às vezes a gente esquece que o meu Deus e o seu Deus é contigo aonde quer que você vá. Aonde quer que você estiver, qualquer lugar que você estiver, o Senhor teu Deus é contigo. Às vezes está difícil no trabalho, o Senhor teu Deus é contigo. Está difícil na sua casa, o Senhor teu Deus é contigo. Está difícil na sua saúde, o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que tu andares. E se você se apegar a essa promessa, se essa mais uma promessa que é dada para você, que aonde você estiver, ele estará lá contigo. Se você se apega na promessa de que se quem pedir, pedir, bater, bater, abre-se-vos-á e dá-se-vos-á. Se você se apega à promessa que o Espírito Santo vai te fazer saber todas as coisas. Se você se apega à promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus Cristo e foi chamado segundo o seu propósito, as situações, as adversidades ganham outra característica, ganham outra visão. Você já não está mais com medo do Golias, você só faz assim, ó, esse Golias é uma maneira de Deus ser exaltado na minha vida. Essa doença é uma maneira de Deus ser exaltado na minha vida. Essa dificuldade no meu serviço é uma maneira de Deus ser exaltado na minha vida. Esse conflito que eu estou tendo com esse irmão é uma maneira de Deus ser exaltado na minha vida. E essas são algumas promessas que este livro, que não pode mentir, dá para nós. Irmãos, busque o reino de Deus e sua justiça. Eu e você fomos convidados para buscar o reino de Deus e sua justiça. E nem sempre a gente quer fazer isso. Às vezes nós queremos ser como os israelitas, que tentaram ganhar no seu próprio esforço. Só que a Bíblia fala que inútil vos será acordar cedo e trabalhar até madrugada para comer deste pão. Porque Deus, se Deus não estiver abençoando, vai ser inútil. A Bíblia fala que em vão edifica a casa, se Deus não edificar. Em vão vigia o sentinela, se Deus não vigiar. Se tudo é por causa de Deus, por que gastamos tanto tempo com essas coisas terrenas?
Por que gastamos tanto tempo com coisas que não estão expressando a vontade de Deus? Você lê Ezequiel capítulo 8, Deus pega Ezequiel pelo cabelo e leva no templo, no tabernáculo, no templo. E aí quando ele chega na frente do templo, ele vê uma imagem que dá ódio ao Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor dos Exércitos fala assim, Yahvé fala para Ezequiel, você pensa que é só isso? Entra nessa câmara. Aí quando ele entra, ele vê 70 homens acendendo incenso para o Deus Sol e para animais. E aí dentro do templo está tendo adoração a outros deuses. Eu e você, muitas vezes, estamos buscando por outros meios o que só Yahvé pode me dar, o que só Yahvé pode me dar. Às vezes eu e você estamos buscando por outros meios o que só Deus pode fazer por você. Então, nem sempre a sua ajuda é bem-vinda. Nem sempre o seu esforço é bem-vindo. A maior vitória que você pode ter é no seu quarto. A maior vitória que você pode ter é no seu joelho. E eu não estou te pedindo para você parar de trabalhar, pelo amor de Deus. Eu não estou te pedindo para você parar de fazer o que tem que ser feito. Eu só estou te pedindo para você priorizar a coisa certa. Priorize o seu tempo com Deus. Priorize a sua vida devocional. Priorize colocar no seu coração as promessas de Deus na leitura da palavra. Priorize um tempo para ouvir a voz de Deus. Priorize um tempo para estar com esse Deus maravilhoso. E quando esse seu tempo devocional for muito bom, os problemas serão tão pequenos que você nem vai ver que são problemas. Eu já contei aqui e vou contar mais uma vez que quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, estava vindo a perseguição naquele país e eu perguntei ao missionário e o missionário respondeu: Galdino, você ainda está vivo? Eu morri no batismo. Quando ele me disse isso, mudou a minha vida mudou depois daquele dia, porque eu comecei a perceber que eu dava muito valor à minha vida, eu me sentia muito vivo, eu não me sentia morrendo. Depois que ele me falou aquilo, que eu descobri que eu estou morto, quando as coisas acontecem que vêm contra o meu status, contra mim, contra a minha natureza, contra as minhas vontades, eu só tenho uma coisa para mim, eu só falo uma coisa para mim mesmo. Você está se achando muito importante, Galdino? Morto não sente dor. Morto não tem crise. Morto não tem problema. Se você está achando que está com crise é porque você está vivo. Se você está achando que está sentindo dor é porque você está vivo. Morra em Jesus Cristo. E quando você morrer em Jesus Cristo, Jesus te ressuscitará. E quando você ressuscita em Jesus, os problemas são tão pequenos. Não sei se você já conviveu com pessoas muito maduras, que está todo mundo desesperado com um probleminha, e a pessoa madura está assim, não, estou tranquilo. Não sei se você já andou com pessoas que nada abala aquela pessoa. Está vindo uma tempestade, um maremoto, está vindo um terremoto, está vindo uma chuva de pedra, uma chuva de granizo, e a pessoa está assim, rapaz, Deus mandou eu ficar aqui. Vou ficar aqui. Por quê? Porque essa pessoa já entendeu que os problemas não têm nenhum tipo de influência sobre ela. E o que é que influencia essa pessoa? A sua palavra, a promessa desse Deus, a presença desse Deus, o relacionamento com esse Deus. E ela fala assim, rapaz, eu não perderei nada se eu morrer aqui no meio dessa guerra. Mas se eu fugir da presença de Deus, eu perderei tudo. Se ele sucumbir no meio da guerra, porque Deus mandou, ele ganhou. Mas se ele fugiu da guerra e perdeu a presença, ele perdeu. Então você pode estar no meio de uma guerra. Você pode estar no meio de uma tempestade. Você pode estar no meio de um conflito que você nunca se viu dentro de um conflito desse. A minha palavra para você não é vai passar. A minha palavra para você é fique firme. A minha palavra para você é está difícil? Deve estar, eu sei que se está tocando no seu coração, deve estar difícil. Mas Deus pode resolver isso em 2 segundos. Deus pode fazer o seu problema sumir rapidão. A pergunta que você tem que fazer é, por que ele ainda não fez? Não tem essa resposta para você, porque cada caso é um caso.
Mas se ele não fez, alguma coisa precisa acontecer. Eu não posso dizer o que tem que acontecer, mas posso dizer como você pode descobrir o que tem que acontecer. Não posso dizer que você vai sair desse problema quando você fizer isso. Não posso dizer porque só Deus. Mas eu posso dizer, tem uma maneira de descobrir o que é que está faltando. Aí você vai perguntar como? Vida devocional, oração, busca intensa a esse Deus. Alimentar-se das promessas de Deus. Ler a Bíblia e fazer oração vai resolver todos os seus problemas. Por que vai resolver todos os seus problemas? Porque você vai ver que você não tem problema. Você não tem problema, porque tem um ser que criou o universo, criou o sol, criou a lua, criou as águas, criou os mares. Ele está do seu lado, olhando para esse problema e está tranquilo com isso. Deus está do seu lado, olhando para os seus problemas e está tranquilo com isso. Porque se ele tivesse inquieto, ele resolvia. Ele está tranquilo com isso. Então você precisa se perguntar, por que ele está tranquilo com isso? Uma dica que eu te dou é, se apegue nas promessas dele. Paulo, quando vai defender seu apostolado, ele diz assim, eu já passei um dia e uma noite boiando na água. Eu já saí de corrida de cidade várias vezes. Eu já fui açoitado, quarentenas -1, mais de 3 vezes. Eu vivo fazendo jejum. Eu vivo trabalhando. Eu vivo me desgastando pelo evangelho. Mas tudo isso que eu faço não é por causa de mim. Ele fala, ai de mim se não fizer isso. O que eu quero que você coloque no seu coração ao sair aqui dessa noite é que talvez esse problema parece muito grande, porque você está esquecendo o tamanho, olha aí, do seu Deus. Essa frase de Instagram, né? Não diga, não fale o tamanho do seu problema para Deus, fale o tamanho de Deus para o seu problema. Mas é uma verdade. No dia que você lembrar o tamanho do cara que está sentado do seu lado quando você ajoelha para orar, no dia que você lembrar da autoridade que está na mão da pessoa que para o universo para ouvir sua oração, no dia que você lembrar que todo o poder está na mão do seu pai, do seu amigo, no dia que você lembrar que toda a autoridade, todo o poder, toda a soberania está na mão da pessoa que te ama profundamente, os problemas param de fazer sentido. E essa é a promessa. A promessa é saber que não importa o que você está passando, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus que não vai deixar eu sucumbir nessa tempestade. O barco pode até afundar, mas eu serei levado até a costa por ele. Se o barco estiver longe de mim, ele me fará andar sobre as águas. Se eu for jogado numa cova de leões, os leões vão ficar, naquele momento, sem fome e dóceis. Se eu for jogado numa fornalha de fogo, o fogo não vai me queimar. Se eu tiver que conversar contra Faraó, o rei de qualquer lugar, ele vai ter que sucumbir ao poder de Deus. Se eu tiver que lutar contra um guerreiro que tenha o dobro da minha altura, ele vai ter que cair. E por que isso? Porque eu sou bom? Vocês sabem que se eu estou pregando não é por isso. Não é porque você é bom. É porque ele, o Todo-Poderoso, Yahvé Tsebaó, o Senhor dos Exércitos, o seu Deus é contigo por onde quer que tu andar. E para você viver essa realidade, você precisa viver o ministério de justiça. E que ministério de justiça é esse? Faça a vontade de Deus. Irmãos, sejam obedientes em tudo. Sejam gratos em tudo. Não abra a sua boca para falar mal do seu irmão. Mantenha-se na comunhão. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Quando você fizer essas coisinhas simples, muito simples fazer isso. Muito simples. Quando você fizer tudo isso simples, a certeza do que o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que tu andares é sua. Um dia, tudo isso vai passar.
os nossos conflitos bestas, as nossas guerras bestas, as nossas birras bestas, as nossas opiniões políticas, as nossas opiniões de futebol, as nossas opiniões sobre o nosso dia a dia. Tudo isso vai passar e a única coisa que ficará é o Senhor, teu Deus, é contigo, aonde quer que tu andares. A sua vida pode estar um caco, ou você pode estar hoje em um trono. Você pode estar hoje andando a pé, ou você pode estar hoje andando de limusine. Você pode hoje estar no meio do deserto, ou você pode estar no oásis. Não importa isso, não importa. O que importa é quem está com você. O que importa é se no meio de tudo isso, na bonança, na fartura, ou na escassez, ou na dor, se o teu Deus está sentado do seu lado, você deve estar pleno e feliz. Fiquemos de pé. Muitas vezes o que nos falta é crer nas promessas. Muitas vezes o que me falta e o que te falta é conhecer e crer. Tem promessas que a gente não conhece. Então vamos ler a Bíblia com mais afinco para conhecer as promessas. Agora que você conhece as promessas, creiam nessas promessas. Porque faça-se todo homem mentiroso, mas Deus fala a verdade. A gente pode ser o maior mentiroso da terra, mas Deus, se falou um A, um J, um tio, vai se cumprir. Então que você e eu possamos, além de conhecer, crer nessas promessas para a glória de Jesus. Amém.